E aí, meninos e meninas, bem-vindos ao Projeto Nerd. Aqui é o Roberto trazendo mais um vídeo pra vocês. Com um pouquinho de atraso, cara. Esse vídeo era pra ter saído um pouquinho antes, mas no cronograma foi pra agora, então vamos lá. É o vídeo de Sword Art Online Project Alicization, que é a nova temporada de Sao. Só que agora é um vídeo com spoilers pra aquele pessoal que não leu a novel, mas quer saber o que aconteceu, não quer esperar tanto pra vir um anime, quer saber o que acontece com o Kirito e tal, porque ele vai parar nesse mundo, nesse novo arco. Então, vou fazer uma coisa bem resumida, porque senão se eu ficar falando que tudo de Alicization vai ficar um vídeo gigante, porque Alicization é muita coisa, é o maior arco, é o arco mais sério, é o arco com muita informação, muito diálogo. Então se eu ficar falando tudo que acontece no arco, 40 minutos no mínimo. Sério, já mandei um áudio falando tudo de Alicization pra uma amiga minha que queria saber o que aconteceu, eu fiquei uma hora falando sobre o arco. Então, bom, pra você entender o que acontece em Alicization, você tem que entender que o Kirito ajuda a Kikuoka, ajuda o governo americano, o governo japonês, num novo projeto. O que é o projeto Alicization? O Kikuoka, ele quer fazer as pessoas pararem de ir pra guerra, fazer os humanos pararem de ir pra guerra. Ele quer criar um soldado artificial. Ele quer criar uma pessoa, uma inteligência artificial, pra ir pra guerra. Ele quer criar soldado artificial. E o Kirito, um trabalho de meio período, né, um trabalho, né, ele fala isso no arco, ele ajuda o Kikuoka, ele entra lá em Underworld, ele vira amigo do Eugeo e da Alice nesse teste que ele faz, nesse trabalho que ele faz, só que ele entra com as memórias trancadas, ele não lembra do mundo real, então ele acha que nasceu, ele literalmente ele nasce lá, porque a máquina tem um tempo de acelerar, eles podem acelerar em acho que 8.000 vezes, alguma coisa assim, não lembro, então anos passa em dias, então ele basicamente ele nasce lá e vive toda a infância e adolescência lá, acho que ele tem 12, 13 anos quando começa o arco lá dentro, então ele não lembra de nada que aconteceu lá no mundo real, então ele acha que é um cidadão dali de Underworld, e quando ele sai, ele também não lembra de nada que aconteceu lá dentro. Então, tanto quando ele volta pra lá sem estar com as memórias trancadas, ele não sabe o que é aquilo, onde ele tá, ele não sabe. Tá, o Kirito ajuda o Kikuoka, beleza. Por que o Kirito volta lá com as memórias destrancadas? Ele tá saindo com a Asuna e ele é atacado pelo Black Johnny, sim, o Black Johnny, lá de Sao, que ajuda o Zaza no GGO. O Kikuoka fala no final do GGO que o Black Johnny tá desaparecido, que ele não conseguindo capturar ele. Ele ataca o Kirito, ele usa aquela droga que eles usaram no GGO no Kirito. Então o Kirito tem uma parada cardíaca, ele vai pro hospital, fica acho que 30 minutos sem respiração. Eles conseguem fazer o Kirito voltar a respirar, mas por ele ficar tanto tempo sem respirar, o cérebro dele ficou muito danificado. Então mesmo que ele acordasse, ele não tinha previsão de acordar, ele podia ficar em coma, induzido ali pra sempre. E se acordasse, aí sequelas seriam tipo... Ele ia ficar tipo num estado vegetativo ou algo parecido, ele não ia viver como ele vivia, né? Então, o Kikuoka, ele rapta o Kirito, sequestra o Kirito sem ninguém saber, tanto que a Asuna e a Sinon e a Yui fazem uma pesquisa pra descobrir onde tá o Kirito, porque ninguém sabe onde ele tá, o Kikuoka não fala com ninguém, só que rapta o Kirito e foda-se. Bota o Kirito naquela máquina, a Magic Board, uma coisa assim, que é aquela máquina que a Yuki, eu não sei se é a mesma máquina ou se é uma máquina tipo da Yuki, mas mais desenvolvida, não lembro. Mas é uma máquina parecida com a da Yuki, que vai reconstruir o cérebro do Kirito. Então ele vai ficar bom de novo. Só que ele precisa, né, trabalhar o cérebro. Então o Kikuoka bota ele na máquina e faz ele entrar em Underworld sem as memórias estarem trancadas. Então ele lembra de tudo que aconteceu na vida real. E ele entra lá sem saber o que está acontecendo, sem imaginar onde que ele tá. Ele fala que não é vida real, porque ele tá com uma roupa dos anos 1000 e pouco, aquela roupa oriental, né, aquele traje. Ele fala que aquilo não é uma realidade virtual, porque é muito... O olfato, a audição, o tato é muito mais realista do que nos jogos que eles jogavam, em Sao, em Alô. Então ele fica, caralho, onde que eu tô? E assim, começa a aventura do Kirito em Underworld. Todos que estão lá dentro não lembram do Kirito quando ele sai. Então quando ele sai, todo mundo esquece do Kirito. As memórias delas são trancadas. Ele conhece o Eugeo logo de cara. Aí eles começam a virar amigos, aí o Kirito ajuda o Eugeo a conquistar o sonho dele e tal. Aí eles vão lá
O arco é separado em dois pontos. Administrator, a administradora, que é a primeira vilã do arco, que é a fodona da igreja, Axion, que é a que comanda o mundo todo ali de Underworld. Ela é a primeira vilã, porque explica que é muita coisa pra explicar, que eu só ficar explicando aqui, mas é muito bem desenvolvido, é muito bem bolado. Então, ela é uma vilã muito forte. Ela tem, tipo, basicamente ela absorve o Cardinal, que aquele mundo também é gerido pelo Cardinal, o mesmo sistema de Saô. Só que ela meio que ela consegue tanto poder matando pessoas, matando animais, que lá é poder mágico, mas na verdade é acesso de GM, acesso. Quanto mais ela matava animal e pessoa, mais ela ficava mais poderosa. E ela, literalmente, ela absorve o Cardinal, e tem o poder de GM, praticamente, ali. Ela é imortal, ela tem tipo, uma barreira. É um dos vilões, assim, disparado o vilão mais forte de Saô. E ela fode muito o Kirito, quase não consegue derrotar ela. Mas mostra que o Kirito fodão is back. E acontece, ele derrota o Administrator. Não vou falar como foi a luta, se alguém morre, como é que acontece a luta, o plano do administrador, não vou falar. E o outro ponto é o pós-administradora, que é a guerra. O que acontece? O Kikoka, ele quer criar, que eu falei, soldados artificiais. Só que lá dentro tem uma regra, o código de tabus criado pela administradora, que é para prevenir que as pessoas se rebelem contra ela, que não pode matar. Então, quando alguém quebrava uma regra, ela prendia essa pessoa. Então, isso fudia o Kikoka, porque ele queria pessoas que conseguissem matar, que conseguissem quebrar as regras. Porque uma das regras da vida é tipo, não vou ferir o próximo, não vou matar o próximo. Para as pessoas, né, boas. Então, esse código de tabus fudia muito o Kikoka, porque as pessoas não podiam quebrar regras. Se elas quebrassem, elas eram presas. Então, elas ficavam tipo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, sabe, isso atrasou muito o projeto do Kikoka. E quando alguém pensava em quebrar uma regra, tipo o Geo, ele pensou várias vezes em quebrar regra para ajudar a Alice, ele sentiu uma dor absurda no olho. Tipo, o olho dele explode literalmente, tanto que ele pensa em quebrar a regra. Mas peraí, se o cara quer um sistema, quer a inteligência artificial, que não quebre regras, por que ele criou um sistema que impede eles a quebrarem regras? Que meio que dificulta muito eles quebrarem regras. Porque tem uma informante dos Estados Unidos lá dentro, uma infiltrada, que vende informações para os Estados Unidos e que botou esse sistema de defesa para atrasar o projeto Kikoka. Ela vende informação para os Estados Unidos e os Estados Unidos invade a base japonesa. Na verdade não é os Estados Unidos, é uma empresa de armamentos americanos comandada pelo Gabriel Miller. Assim, não fala dele no começo do jogo, que ele derrota ela no GGO. Ele tem uma mania de querer devorar a alma das pessoas. Ele fala, sua alma é tão doce quando mata as pessoas no GGO. Ali, assim, não fala isso. E esse Gabriel Miller, ele quer a Alice, ele quer o Underworld, para ele entrar lá e matar todo mundo como ele quiser e sentir o prazer de devorar uma alma, como ele diz que devorou da amiga dele na infância, que ele mata a amiga dele lá. Vocês vão entender se vocês verem um arco ou verem um anime. Então, o Gabriel Miller invade a base japonesa e entra lá dentro. Ele não consegue pegar a Alice, o cartucho da Alice, porque o Kikoka tranca tudo. Ele entra. Só que, para você entrar como rei no mundo humano, que se lembra? Mundo humano, mundo das trevas. Para entrar no mundo humano, nos altos cargos, nos reis, na administradora, algum cargo fodão, tinha que ter senha. E ele não tinha senha. O que ele faz? Ele entra. O Gabriel Miller entra como Deus Vector, o Deus da destruição. Ele entra como o rei, o Deus do submundo, do mundo das trevas. Do Dark Territory. Ele entra como Deus, no mundo das trevas. E o projeto do Kikoka, o projeto final, era fazer o território negro atacar o mundo humano, para criar um ambiente de guerra, para incitar as pessoas a matarem, a quebrar as regras, a fazer soldados mesmo. Ele queria fazer isso. Ah, mas por que ele não pegou a alma dele, criou uma alma artificial dele mesmo, em vez de fazer esse projeto? Ele explica no arco
que quando você faz uma alma artificial da sua própria alma, a alma vai com as lembranças. Então ela lembra de tudo que você viveu e ela não aceita que é uma alma artificial. Ela fica, não, mas eu fiz isso, não, mas eu fiz aquilo, eu não posso... E ela se autodestrói, porque ela entra em um conflito interno de não aceitação que ela é artificial. Então o que eles fazem? Eles pegam bebês, sem memória, pegam bebês e clonam as almas dos bebês e criam seres artificiais de bebês. E fazem esse mundo. Então o Gabriel Miller, ele entra como Deus Vector e o projeto do Kikoka era criar o ambiente de guerra. O projeto final era esse, fazer o território negro atacar o território humano. E o Gabriel Miller, ele agiliza esse processo. Ele entra lá como Deus Vector, vamos pra guerra. E já entra assim, vamos pra guerra, parceiro. Eu quero tretar, eu quero a Alice. Ele entra lá pra pegar a Alice, porque a Alice é a Fluclight perfeita. É a inteligência artificial perfeita. Ela quebrou a regra. Tudo bem que tem vários lá que quebraram regras, mas ela fez sem sentir aquela dor, sabe? Ela fez com naturalidade, ela fez com... Eu vou fazer isso e acabou. Então ela é a Fluclight perfeita. Então ele entra lá pra pegar a Alice. E entra nesse ambiente de guerra. Quando o Kirito luta com a administradora, ele consegue falar com o Kikoka, com aquele acesso de GM, né? Aquele computadorzinho de GM, né? Que ele usa em Aincrad, aquele acesso de GM que tem ali. Ele fala com o Kikoka, mas quando ele liga pro Kikoka, a base japonesa está sendo invadida pelos americanos. Então ele começa a ouvir tiro, gritaria, aí ele começa a ouvir a Asuna gritando, Kirito, me ajuda. E ouvindo tiro, ouve ela gritando e a ligação cai. Ele meio que entra num conflito interno de... Ele meio que fica maluco, ele fala, caralho, eu não tô conseguindo proteger a Asuna. Ele meio que surta. Lá dentro, o arco, ele explica melhor o que acontece. Um dos cientistas explica o que acontece com o Kirito. Ele esquece quem ele é. Basicamente isso, ele entra num conflito de eu. Ele não sabe por que ele não consegue proteger ninguém. Aí ele fica, tipo, num estado horrível. Ele fica raquítico, fica magrelo, fica numa cadeira de rodas, fica todo fudido. A Alice vira babá dele. Aí acontece várias coisas lá e vão pra guerra. O Kikoka, antes do Kirito surtar, ele manda o Kirito ir pro território negro e acessar um painel de GM que tinha lá, pra ele conseguir sair. Só que ele fica nesse estado. Aí a Alice vai pra guerra contra o território negro. Era 50 mil do território negro contra tipo 10 mil. Porque a administradora não deixava ninguém lutar. Os campeonatos de esgrima eram pra mostrar beleza na arte. Você não podia ferir. Porque ela não queria que as pessoas se rebelassem, atacassem ela. Então as pessoas não tinham... Como é que fala? A perícia em batalha. Elas não tinham costume de ir pra guerra. Então era tipo 50 mil contra 10 mil. Aí tem toda a guerra. A Alice consegue bolar um plano lá pra diminuir os números dos caras, beleza. Aí ela vê que tá difícil e tenta levar o Kirito pro painel que o cara falou. Aí entra a Asuna, porque a Asuna consegue achar o Kirito, a Asuna entra. Ela entra como a rainha Aisha, sei lá, não lembro o nome. Que é a rainha do mundo humano. Ela entra como a deusa do mundo humano. Ela entra como deusa no mundo humano. Vou mostrar aqui. É a Asuna, parceiro. Então, o arco é bem grande. Bem desenvolvido nas novels. Cara, é o melhor arco, sério. E você não sabe o que aconteceu com o Kirito, você não sabe... Assim, até você chegar à próxima novel, você não sabe o que acontece com o Kirito, você não sabe o que vai acontecer com o Kirito, você não sabe como ele vai voltar a ser o Kirito depois desse negócio com a administradora. Então, o arco é muito bom, é muito complexo. Cara, eu não vou contar o final, porque aí é dar spoiler além da conta. Basicamente, o resumo é esse. É um projeto para criar soldados artificiais. O Kirito ajudava o Kikoka entrando lá para testar a Alice, testar o Eugeo, testar outros seres lá dentro. Acontece isso com o Kirito, com o Black Johnny atacando ele. Ele volta lá, sem lembrar o que ele tinha vivido lá dentro, porque, né, quando ele sai, memórias trancadas, ele não lembra daquele mundo. Não lembra do Eugeo, não lembra da Alice. Nem eles lembram do Kirito. E é isso, eles vão desenvolvendo a amizade. A Alice nem tanto, porque vocês vão saber porque ela não aparece tanto quando ele entra lá forçadamente. Só aparece quando eles estão mais novos. Então, é o Geo Kirito desenvolvendo amizade, entrando na escola de esgrima, participando dos campeonatos de esgrima, Kirito ensinando o Geo a lutar,
um estilo Aincrad, então é muito desenvolvimento da amizade entre os dois. Eles viram bem amigos mesmo, tipo, ele querer tirar o Eugeo dali pro mundo real, tipo a Yui. Então, aí depois ele encontra a Alice, muita coisa acontece, mas o arco é muito bem escrito, a história é sensacional, é cada coisa. Tem uns clichêzinhos padrão, mas, velho, é umas coisas que tu não espera, sabe? E, cara, um dos melhores arcos. Então é isso que acontece. A guerra é muito boa, porque os caras das trevas tem 9 generais, que são várias raças, né? Tem os humanos, que são os cavaleiros negros. Tem os orcs, tem os trolls, tem os gigantes, tem os pugilistas, que são humanos que usam os punhos, não usam armas, não usam armadura. Eles treinam o corpo pra ficar tipo um corpo que aguenta até uma espada. Tem os assassinos que usam dardos envenenados, tipo Assassin's Creed mesmo, usar aquelas adaguinhas e tal. Tem as magas, né, usuárias de magia negra, que são humanas também. Então são várias tribos, né, juntas, atacando o mundo humano. Então a guerra é muito boa. Os Integrity Knights, que são os cavaleiros da igreja, lutando contra os caras do mundo do território negro. Então a guerra é muito boa, muitos detalhes, muitos personagens importantes. Uma coisa que a primeira e segunda temporada não teve tanto, que são poucos personagens que se destacam no anime. Em Alicization são bastantes personagens que se destacam. Além da administradora tem o Raios e o amigo dele, que esqueci o nome dele, que são dois filhos da puta. Tem as servas ajudantes do Kirito, do Eugeo lá na escola. Então são muitos personagens que têm impacto positivo no anime. Então parecendo muito com Fullmetal, todos os personagens têm sua importância. E qualquer um que morre você fica triste. Então, o arco é muito bem escrito. Cara, se a animação, que né, teve a mudança do diretor e do animador, chefe, se a animação vier boa e forem fiel à novel, cara, lindo. É o melhor arco disparado, cara, sério. Por ter 10 novels, é o melhor arco de Sword Art Online. Então, cara, torçam pra ser fiel à novel e a animação, os traços serem bonitos. Porque se for os dois, meu amigo, se preparem, porque a terceira temporada vai vir pra, tipo, marcar Sao e consagrar eles o Sao como um dos melhores animes já feitos na história, sério. Tipo, muito bom. O arco é perfeito. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Desculpa se eu falei muito aqui. O arco de Alicization pra mim é espetacular. Eu sempre... Se eu pudesse ficar aqui 1 hora falando do arco, é muito bom. Tem muita coisa que eu não contei pra vocês, velho. Tipo, muita coisa mesmo. Quem são os Integrity Knights? Como eles são escolhidos para serem os Integrity Knights? Como a igreja escolhe eles? Como eles viram Integrity Knights? Vocês vão se surpreender com o que acontece com eles. Então, fiquem ligados quando lançar o anime, porque se vier como esperamos que venha, vai ser top. Deixa aquele like maroto, comentário, compartilha com os amigos favoritos, se inscreve no canal, marca aquele sininho maroto para receber os próximos vídeos, vai vir muita coisa boa, o canal tá mudando algumas coisas para ficar uma coisa mais dinâmica, mais divertida, mais legal. E esperamos que vocês fiquem com a gente aí nos próximos vídeos e espero que tenham gostado. Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês. É nóis!